Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos hoje fazer as correções da atividade da hora do estudo. Vem comigo. Página 45, atividade 1. Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um cilindro, com uma semisfera com o mesmo raio do cilindro em cada uma das extremidades. Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 mm de comprimento, adequando o raio de acordo com o volume desejado. Um medicamento é produzido em pílulas com 5 mm de raio. Para facilitar a deglutição, deseja-se produzir esse medicamento diminuindo o raio para 4 mm e, por consequência, seu volume. Isso exige a programação da máquina que produz essas pílulas. Use 3 como aproximação para π. A redução do volume da pílula. Deixa eu grifar isso. Em milímetros cúbicos após a reprogramação da máquina será igual a, ou seja, vamos calcular o volume com um raio de 5, um volume com um raio para 4 milímetros e vermos a diferença entre eles. Então, π r ao quadrado vezes a altura, isso é o que era o cilindro, mais as duas semisferas, ou seja, isso gera uma esfera de raio 5, então 4/3 de πr ao cubo. 5 ao quadrado, 25, isso aqui é o volume do cilindro. 25 vezes 100, 250 vezes 3, 750. Esse 3 com 3 corta, deixa eu cancelar isso. Então, 750 mais 200, 1250. Na outra situação, o raio agora 4, 4 aqui, 4 aqui. Então, 16 vezes 10, 160, vezes 3. 3 para π, 4 ao cubo, vezes 4, então dá 256. O 3 e o 3 simplifica. 480 mais 256, 736. E aí, essa diferença antes, o antes menos o depois, 514 milímetros cúbicos, alternativa a letra E. Tranquilo, né? Próxima questão, também do Enem. Se pudéssemos reunir em esferas toda a água do planeta, os diâmetros delas seriam. Então, toda a água do planeta, uma esfera de diâmetro, ó, ele falou diâmetro, viu? 1.385 km. Água doce do planeta, 406 km. Água doce subterrânea, 276 e água doce superficial, 58 km. A razão entre o volume da esfera que corresponde à água doce superficial e o volume da esfera que corresponde à água doce do planeta. A água doce do planeta está aqui, esse é o diâmetro, e a água doce superficial está aqui, 58 km. Como ele pediu a razão entre os volumes, não é necessário você calcular os volumes, basta você calcular a razão de semelhança ao cubo, ou seja, basta você pegar esse diâmetro, esse que foi o da superficial dividido por esse, ou esse raio dividido por esse raio ao cubo, tá bom? Aqui aparece escrevendo-se a fórmula, mas isso aqui não se faz necessário. Veja que nós podemos usar simplesmente o raio desse, que é 29, dividido pelo raio desse, que é 203, e elevarmos ao cubo. Vocês se lembram que nós trabalhamos com aquelas razões de semelhança, não é? Quando é de área, fica ao quadrado, quando é de volume, fica ao cubo. Então, simplifica, dá 1/7 ao cubo, dá 1 sobre 343 e alternativa a letra A. Colocando o ponteiro para irmos para a próxima, também questão do Enem. Em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados em taças com formato de um hemisfério. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo com formato de cone. No entanto, os noivos solicitaram
que o volume de champanhe nos dois tipos de taças fosse igual. Então, o volume dessa semisfera igual ao volume desse cone. Aqui está o volume da esfera, observando que aqui é uma semiesfera. Sabendo que a taça com formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça em centímetros é. Então, o que está sendo solicitado aqui é H, foi dado o raio aqui, foi dado o raio aqui. Então, é só calcular volume da semisfera, ou seja, 1/2 disso aqui, igual ao volume do cone. E aí, igualando 1/2 do volume igual a 1/3 do volume, igual a 1/3 de πr ao quadrado vezes h, que é o volume do cone, você vai simplificar a π, vai simplificar o 3 ao quadrado com 3 ao cubo, simplifica, e aí 3 ao quadrado simplifica, e você vai ter 3 sobre 2 vezes 4, esse 4 simplifica, dá 2, então 3 vezes 2, 6, que é o valor da altura. Pronto, simplificou tudo, ficou fácil. Resultado, alternativa correta, letra B. Próxima questão, também do Enem, veja a importância disso. Quantas questões do Enem, tá vendo? Sinal que é um assunto bastante recorrente. Um artista plástico construiu com certa quantidade de massa modeladora um cilindro circular reto, cujo diâmetro mede 24 centímetros e a altura 15. Antes que a massa secasse, ele resolveu transformar aquele cilindro em uma esfera. Então, construiu o cilindro, tem um volume, desfez isso e modificou o formato, transformando em uma esfera. E aí significa dizer que o volume do cilindro com raio 12 e altura 15 é igual ao volume da esfera. Analisando as características das figuras geométricas envolvidas, conclui-se que o raio da esfera assim construída é igual a... Então, como eu já havia adiantado, é só você calcular o volume do cilindro, que é πr ao quadrado vezes a altura, e igualar o volume da esfera. Daí você simplifica π, 12 ao quadrado, 144, passo 3 multiplicando, passo 4 dividindo, r ao cubo é 1620. Então, é só fatorar aqui, fatorando você vai encontrar 3 e fica a raiz cúbica de 20, e a alternativa correta, letra D, ok? Próxima, numa feira de artesanato, uma pessoa constrói formas geométricas de aviões, bicicletas, carros e outros engenhos com arame inextensível. Em certo momento, ele construiu uma forma tendo como eixo de apoio outro arame retilíneo e rígido, cuja aparência é mostrada na figura seguinte. Ao girar tal forma em torno do eixo, tornou-se a imagem de um foguete que pode ser pensado como composição por justa posição de diversos sólidos básicos de revolução. Sabendo que na figura os pontos B, C, E e F são colineares, AB medindo 4, então aqui 4, AB, é 4 vezes FG, BC 3 vezes FG e EF 2 vezes FG. E utilizando-se daquela forma de pensar o foguete, a decomposição deste no sentido da ponta para a cauda, então de A para G, é formada pela sequência dos sólidos. Bom, aqui a mão livre vai ficar um pouquinho difícil desenhar, mas se você pegasse aqui e fizesse esse desenho do lado de cá, você conseguiria fazer a simetria aqui. Então, veja, aí tem o ponto, aqui ele puxa para cá, vem, chegando aqui, passou um pouquinho do ponto, mas dá para mostrar, ele vai fazer isso. Então, você percebe o que? Decompondo aqui as figuras, agora o sólido você vai ter o que? Um cone, um cilindro, um tronco de cone e um cilindro equilátero, né? Porque ele disse que isso daqui era 2 vezes isso. Aqui está a figura um pouquinho mais bem desenhada do que a minha, só um pouquinho, né? E aí você tem um cone reto, que foi o primeiro, um cilindro reto, um tronco de cone, está aqui,
e aqui um cilindro equilátero, ou seja, alternativa a letra C. Mais uma questão, essa daqui eu vou até mudar a cor do ponteiro. Deixa eu colocar aqui agora, mudar aqui. Coloquei errado. Cor da tinta. Só um segundo. Agora sim. Cor da tinta. Eu quero colocar aqui escuro para te mostrar uma coisa. Vamos lá. Assim como a relação entre o perfil de um corte de um torno e a peça torneada sólidos de revolução resultam na rotação de figuras planas em torno de um eixo, girando as figuras abaixo em torno da haste indicada, obtém-se os sólidos de revolução que estão na coluna da direita. A correspondência correta entre as figuras planas e os sólidos de revolução obtidos é, veja só, na questão anterior a figura estava feita aqui só uma parte e a gente construiu o outro lado para enxergar como é que ficaria a figura completa. Essa aqui já tem a figura feita à esquerda, o que vai ser girado, vai ser rotacionado, então o que vai ser girado aqui para gerar as figuras da direita. Para a gente saber o que encaixa perfeitamente, a minha sugestão é que você pode cobrir com um papel. Como eu não estou aqui com o papel, então eu vou riscar e por isso eu mudei a cor da tinta, para que fique fácil você enxergando o seguinte, apenas já que aqui está para a esquerda, eu posso apagar aqui o que está para a direita, para que eu visualize apenas a parte da esquerda. Isso assim fica muito fácil. É claro que aqui eu estou tendo um trabalho maior, porque eu estou tendo que cobrir a figura, né? Mas você com papel mesmo, aí você pode dobrar a folha, pode colocar a folha cobrindo aqui a metade, que isso é rápido, ou até mesmo você conseguir visualizar. Eu estou fazendo isso aqui para alguém que tenha mais dificuldade, tá certo? Agora eu vou mudar aqui a cor. Então veja, você vai visualizar que o que está para a esquerda é o que tem que estar para a esquerda aqui. Então, por exemplo, olha aqui esse 5, como claramente essa letra é. O 1, claramente é a letra D, tá vendo? 2, cadê a figura 2? Olha aqui, olha a mesma pontinha. Olha esse, se não é esse. Olha esse, se não é esse. Fica bem fácil. Ou seja, 1 ligamos ó, com D. Então foi 1 para D. Então esses aqui já estão eliminados. O 2 foi para o E. O 3 foi para o A. Então ó, 1D, 2E, 3A, ou seja, alternativa a letra D. Ok? Aí eu vou voltar aqui para o meu ponteirozinho. Vou mudar agora aqui a cor da tinta. Voltar aqui para o marca-textos em amarelo que fica melhor. Vamos lá, questão 7. Para confeccionar um porta-joias a partir de um cubo maciço e homogêneo de madeira com 10 centímetros de aresta, então um cubo com 10 centímetros de aresta, o marceneiro dividiu o cubo ao meio paralelamente às duas faces horizontais. De cada paralelepípedo resultante, extraiu uma semi-esfera de 4 centímetros de raio, de modo que seus centros ficassem localizados no cruzamento das diagonais da face de corte, conforme mostra a sequência das figuras. Sabendo que a densidade da madeira utilizada na confecção do porta-joias era de 0,85 gramas por centímetros cúbicos e admitindo π igual a 3, a massa aproximada do porta-joias em gramas é... Bom, claramente aqui pela figura nós sabemos que vamos calcular o volume do cubo, retiraremos o volume da esfera e o que vai sobrar nós vamos multiplicar por 0,85 gramas por centímetros cúbicos, porque essa aqui é a densidade. Então vamos lá, olha aqui, volume do cubo, 10 ao cubo, né, que ele deu aqui a aresta, menos 4πr ao cubo dividido por 3, troca o π por 3, porque a questão mandou, então você vai simplificar esse com esse, tá certo? Aí vai ficar 1000 menos 256, 744, vezes 0,85, 632,4 gramas, ou seja, aproximadamente essa letra D. Mais uma questão na área. Brazuca, a bola oficial da Copa do Mundo de 2014, quando completamente cheia, pode ser considerada perfeitamente esférica e possui circunferência máxima, ou seja, o comprimento dessa circunferência, que nós sabemos que é 2πr, vai ser igual a 68. Nessas condições, podemos afirmar corretamente que a medida do raio
mais se aproxima em centímetros ou de, e aí substitua π por 3,1. Então, como eu já adiantei, 2πr é igual a 68. É só trocar o π por 3,1. 68 dividido por 6,2, aproximadamente 11, ou seja, letra A, desculpe. Questão tranquila. Duas esferas de ferro estão sobre uma mesa encostadas uma na outra, tangentes exteriormente. As esferas tocam, ou seja, elas tangenciam a mesa nos pontos PQ. Se o raio de uma delas é 16 centímetros e a área da superfície esférica é 324 π centímetros quadrados, então a distância PQ é... Bom, é muito interessante que a gente faça o desenho. Aqui está o esboço. Então você tem uma esfera tangenciando a outra, ou seja, elas se tocam aqui no ponto. Elas tangenciam ao plano nos pontos PQ, que é isso que está sendo solicitado, essa distância, que é igual a essa distância aqui entre esses dois pontos. Mas veja que não é a distância entre os centros. A distância entre os centros vai dar 25, porque é esse raio mais esse raio. Essa distância aqui a gente vai precisar calcular, que inicialmente a gente não sabe ainda que é 7. Mas a gente vai observar o seguinte: 16 é esse raio, 9 é esse raio. Então, se esse pedaço aqui é 9 e ele todo é 16, então 16 menos 9, 7. Agora, se você tem esse cateto que é 7, essa hipotenusa aqui é 25, então esse cateto aqui é a distância PQ, e aí é só usar Pitágoras, e você vai ter que 25 ao quadrado é igual a 7 ao quadrado, mais PQ, que é igual aqui embaixo, ao quadrado. Ou seja, PQ é igual a 24, tá bom? E aí a alternativa correta aqui, letra D. Próxima questão, item 10, e aí vem um monte de itens aqui. Considere uma esfera, um cilindro circular reto e um cone, todos com o mesmo volume. Então a ideia vai ser você usar isso aqui, ó. Essa foi a informação, a dica que ele deu, todos têm o mesmo volume. Além disso, a altura do cilindro é igual a metade da altura do cone. Olha quantas informações que você precisa ir grifando. A altura do cone é igual ao raio da esfera. Assinale o que for correto. O raio da base do cone é menor do que o raio da base do cilindro. Então, o raio do cone é menor do que o raio do cilindro. Para saber isso, você vai ter que igualar o volume do cone com o volume do cilindro, sabendo que a altura do cilindro é metade da altura do cone e que a altura do cone é igual ao raio da esfera. Então, as primeiras coisas que deveremos fazer é isso aqui. Vamos chamar esfera o raio R. O cilindro, então, vai ter uma altura R sobre 2 e a base com um raio X. Então, aqui, ó, X é o raio do cilindro. Y vai ser o raio do cone e a altura do cone R. Precisamos anotar essas informações para podermos, a partir daqui, analisarmos as alternativas. Já estão vendo que é incorreta, que nós vamos usar o volume do cilindro igual ao volume do cone. Então é só pegar a fórmula. Volume do cilindro, πr ao quadrado vezes a altura. Volume do cone, 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. Daí, como a altura aqui do cilindro está aqui R sobre 2 e a altura do cone R, você vai simplificar R com R, vai simplificar π com π, vai ter x ao quadrado sobre y ao quadrado, passo 2 para lá, então vai dar 2/3. Calculando a raiz de tudo aqui, x sobre y é raiz de 2 sobre raiz de 3. Passando esse y para cá, se você quisesse trazê-lo para aqui, você ia verificar que x, ou seja, que o raio do cilindro é raiz de 2 sobre raiz de 3 dá um número menor que 1. Então, esse x vai ser menor do que y, ok? E aí ele disse que era menor, ou seja, o raio do cone, ou seja, o raio do cilindro é que é menor do que o raio do cone. Então, deu o contrário. Por isso, falso. Ou, desculpe. Então, falso, tá bom? O segundo item. O raio do cone é o dobro do raio da esfera. Então, a comparação agora é de cone com a esfera. Então, vamos lá. Esfera, aqui está aqui o volume, está aqui o cone. Simplifica π. Ó, r ao cubo vai virar, então, aqui r ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 1 ao quadrado. Vou tentar fazer um 2 ali mesmo que mal feito, mas deu para ver. E aí, esse 3 simplifica com esse 3. E aí, você vai ter que
4r ao quadrado é igual a y ao quadrado, ou seja, y é igual a 2r. Por isso, a alternativa correta. A altura do cilindro é igual ao diâmetro da esfera. A altura do cilindro é r sobre 2, é metade. Então, errado. Agora sim eu vou tirar as marcações aqui e vou trazer as próximas informações. E aí você tem a área da superfície da esfera. A área da esfera é o triplo da área da base do cilindro. Então, nós já tínhamos encontrado essa relação. Daí troca-se o y por 2r. Passa o 2r para lá e chega em x. E aí, como ele pediu a área da esfera, então 4πr ao quadrado, comparando com a área da base do cilindro, que é πr ao quadrado. O raio vale x, troca o x por isso, aí chega nisso aqui. Ele disse que é igual ao triplo. Isso não é o triplo disso, claramente, por isso, incorreta. Próximo item, se o raio da esfera mede raiz de 5, a geratriz do cone mede 5. Bom, aí é só fazer o desenho aqui também, se você preferir, pegar as anotações daqui, tá certo? E aí, substituindo, teremos geratriz ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado, mais o y, ó, que é 2 raiz de 5. E aí você vai encontrar 25 e a raiz de 25, 5. Alternativa correta. Somatório, 18, porque foi 2 mais 16. Prontinho? Vamos para mais uma questão. Então, aqui, ó, 2 e 16. Pronto. 11. Uma seção plana feita a 4 centímetros do centro. Então, a distância da seção para o centro foi 4. E de uma esfera que tem 20π centímetros quadrados de área. Então, de uma esfera que tem área de 20π centímetros quadrados. Nessas condições, assinale o que for correto. Bom, R é o raio, Rzinho, olha aqui embaixo, é o raio da seção, ou seja, é o raio do círculo. Rzão é o raio da esfera. E D é a distância da seção ao centro da esfera. Se lembra disso, daquele triângulozinho retângulo? Então, vamos lá. πr ao quadrado é igual a 20π. Então, quem é r ao quadrado? 20. Rzão ao quadrado é igual a rzinho ao quadrado mais dzinho ao quadrado. Então, rzão igual a 6. Se rzão é 6, substitui aqui 288 e a alternativa vai estar correta. Próximo. Ele pergunta a área da superfície esférica. A área da superfície esférica, 4πr ao quadrado. Achou o raio, substitui 104π centímetros quadrados. Ele disse que era 430 centímetros. É maior, ele disse, olha, é maior que isso. Se você substituir aqui π por 3, só substituindo por 3 para ficar simples, já vai dar 432, que já é maior. E como a gente sabe que π é mais que 3, ou seja, 3,14 aproximadamente, vai dar maior ainda. Veja os cálculos feitos aqui, que deu 452,16. Ok? Próximo, o volume de um cubo inscrito na esfera é 1000. Então, se o cubo está circunscrito, eu falei inscrito, mas é circunscrito, significa dizer que o raio desse cubo vai ser 12. Então, 12 ao cubo, 1728, correta também. Próxima alternativa, eu vou precisar limpar aqui para vocês enxergarem melhor. A área total de um cubo inscrito, agora sim o cubo está inscrito nessa esfera, vale 288. Se o cubo está inscrito, então a diagonal do cubo, que é a raiz de 3, vale o diâmetro. Então, A é 4 raiz de 3. Aí é só calcular a área, 6A ao quadrado, que vai dar 288, correta também. Se o raio da base de um cilindro é igual ao raio da esfera e seu volume é igual ao volume da esfera, então a altura é 8. Então é só igualar os dois volumes, simplificar o que for possível, no caso aqui π e π, r ao cubo você simplifica com esse r ao quadrado, vai ficar aqui apenas r. E aí, como o raio é 6, vai ter 24 sobre 3, 8. Portanto, todas as alternativas foram verdadeiras. Ok? Item 12.
um ponto L dista 2R unidades de comprimento do centro de uma esfera, cujo raio mede R unidades de comprimento. A partir de L, conduza duas tangentes à circunferência e denote os pontos de tangência por P e T. Então, a área lateral do cone circular reto, ou seja, nós vamos precisar calcular o raio e a geratriz, né, porque a área lateral é πRG, gerada pela rotação do triângulo LPT. Então, vai girar o triângulo LPT, tendo como eixo de rotação a mediana que parte de L, medida em unidade de área. É interessante que você faça o desenho para visualizar. Então, aqui você tem a circunferência. Claro que não está uma circunferência perfeita, porque eu enlargueci aqui a imagem, tá certo? Então, desconfigurou um pouquinho. Chame aqui essa distânciazinha de x. Como aqui é R e aqui também é o raio, então vai ser 2R. E aí você vai ter aqui 2R menos x, que vai ser essa altura do cone, tá certo? E você pode chamar esse raio do cone aqui de y. Olha só. E aí nós vamos usar aqui algumas razões conhecidas num triângulo retângulo e suas projeções dos catetos, né? Sobre aqui essa hipotenusa aqui. E aí você vai ter que 2R ao quadrado, que é essa hipotenusa toda, é R ao quadrado mais G ao quadrado. Aí foi Pitágoras no triângulo OPL. E aí você encontrou a geratriz. Então, geratriz é R raiz de 3. Agora aqui, R ao quadrado é 2R vezes x. Então, 2R, que dá isso tudo, vezes x, dá exatamente esse R, 2R, está aqui, vezes x, que é essa projeção de R sobre esse lado aqui. Então, veja só, essa projeção de R dá aqui, na hipotenusa aqui dá x. Então, x vezes 2R é igual a R ao quadrado. Aí você encontra que x é R sobre 2. A outra foi y ao quadrado é igual a R sobre 2, que é o x, tá certo? Vezes o 2R menos x. Então, vezes essa outra projeção aqui agora, ó. Esse outro aqui que é R menos x. Só que esse 2R menos x, que é esse cateto aqui para a direita, que é essa altura, ó, 2R é todo. Tira x, aí fica isso aqui, ó, 2R menos x. Esse R menos x que você está vendo é só esse pedacinho aqui. Como aqui tem R, por isso que esse pedaço todo vai ser 2R menos x. Então, 2R menos x, trocando x por R sobre 2, vezes x, que é R sobre 2, dá igual a essa altura aqui, que é o y ao quadrado. Daí, substituindo, distribuindo, você vai encontrar que y é R raiz de 3 sobre 2. Como a área lateral do cone vai ser πRG, onde o raio aqui do cone é y, e geratriz é R raiz de 3, então você vai ter y, R raiz de 3 sobre 2, vezes G, que é R raiz de 3. Então isso aqui vai dar R ao quadrado, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3 sobre 2, ou seja, 3π R ao quadrado sobre 2 é a resposta da questão 12. Portanto, letra B. Questão 13. Um designer projetou uma vela decorativa com a forma de um cone circular reto de altura. Então, cone circular reto de altura 8 centímetros e raio da base 6 centímetros. Uma parte da vela será feita com parafina transparente e outra com parafina vermelha. A parte vermelha será uma esfera inscrita, então o que está pintado aqui é o que vai ser a parte vermelha, e a outra, obviamente, vai ser a transparente. Sabe-se que o preço de 1 centímetro cúbico de parafina transparente, então a parafina transparente é o dobro do preço da parafina vermelha. Sendo T o custo da parafina transparente e V o custo da parafina vermelha para fabricar uma dessas velas. Assim, é correto concluir que, observem aqui pelas alternativas, que foi pedido o preço da parafina transparente sobre o preço da parafina vermelha. Então, vamos lá. Fazendo aqui esse desenho, e lembrando que quando você tem uma esfera inscrita no cone, a gente puxa esses segmentos aqui, então puxa aqui para aqui, que é o raio, daqui para aqui, que é o raio. Isso aqui vai ser a altura menos o raio, ou seja, 8 menos R.
Aqui você tem a geratriz. Como esse cateto é 6, esse outro cateto é 8, significa dizer que essa geratriz é 10. E aí é só usar a semelhança de triângulos que você vai ter. Cateto, ou seja, base, está para a base, então 6 está para R, assim como a hipotenusa, que é 10, está para essa hipotenusa, que é 8 menos R. Com isso, você vai encontrar o valor do raio. E agora é só calcular o volume da parafina vermelha, que é a esfera, 4/3 de πr ao cubo, 36π. Calcula o volume do cone, o cone vai ser 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura, retira o vermelho que está ali dentro, menos 36π, você vai encontrar 60π. Como é o da transparente sobre o da vermelha, vai ser 60π vezes 2, certo? Por que vezes 2? Porque o preço, o custo aqui é o dobro, ó, então 2 vezes 60π sobre 36π. Simplifica π, simplifica aqui 10 sobre 3. Alternativa, a letra E. Penúltima questão, um círculo está inscrito em um quadrado. Então, um círculo inscrito em um quadrado e ambos são submetidos a uma rotação de 180 graus, ou seja, vai formar um sólido de revolução. Porque quando ele gira 180 graus, ele completa a volta, porque se ele está em uma posição, girou, ele fecha essa figura. Não é que ele deu uma volta inteira, mas quando ele fez a metade do movimento, essa ponta que está aqui, é como se você pegasse um objeto. Então essa ponta aqui vem para o lado de cá. Então acabou completando, porque aqui essa ponta formou a metade da figura e essa outra ponta formou a outra metade. Então você tem um sólido completo em torno de uma das diagonais do quadrado, sejam VC e VQ os volumes dos sólidos gerados pelo círculo e pelo quadrado, respectivamente. Então, o volume do quadrado pelo volume do círculo, ou seja, o volume do quadrado, que eu quero dizer, o volume da rotação do quadrado pelo volume da rotação do círculo, isso ao quadrado. Então, se L é a medida dos lados dos quadrados, então o sólido obtido pela rotação do círculo é uma esfera de raio L sobre 2. Se você fizer o desenho disso, do círculo inscrito no quadrado, você vai perceber claramente. Então, o sólido obtido pela rotação do quadrado é composto de dois cones de altura L raiz de 2, que é a diagonal sobre 2, ou seja, metade da diagonal, e a base comum de raio. Então, o raio fica igual a essa metade da diagonal. Sendo assim, o volume gerado pelo quadrado vai ser 2, 1/3. Então, são dois cones, não é? Porque você, quando pega um quadrado e pega na diagonal, você vai ter um cone para cima e um cone para baixo. Porque você tem um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Girou, forma dois cones. Então, 2 vezes o volume do cone, tá certo? Igual ao volume da esfera, πr ao quadrado. Da esfera aqui, ó, π, aí r ao quadrado, porque é lado ao cubo raiz de 2 sobre 6, da onde veio isso aqui, me atrapalhei aqui agora, aqui, não, esse volume aqui desenvolvido, é porque eu estava confundindo aqui. Então aqui, ó, 2, 1/3 de π, então L vezes L, aqui você vai ter aqui um L ao quadrado, com esse L ao quadrado aqui gira um L ao cubo, esse raiz de 2 ao quadrado vira 2, corta com esse 2, está vendo? 4, com esse 2 daqui, então ó, 2, deixa eu ir anotando isso para ficar mais fácil aqui, eu já enxerguei aqui, que eu estava errando, mas você pode ficar confuso para você, ó, esse 2, esse raiz de 2 ao quadrado vira um 2, certo? E esse 2 ao quadrado vira um 4, então é isso que eu estava falando que simplifica, pronto. Então aqui você vai ter π, L ao quadrado, 2 aqui embaixo e 3. Então 3 vezes 2, 6. L ao quadrado vezes L dá L ao cubo e essa raiz continua. Agora sim. Esse sim que é 4/3 de πr ao cubo. Então aqui é L sobre 2 ao cubo. Então ele dá L ao cubo sobre 8. Simplifica com esse 4. Aí fica 2 vezes 3, 6. Prontinho. Agora sim você pode estabelecer aqui a divisão. Então faz πl ao cubo raiz de 2 sobre 6 e πl ao cubo sobre 6. Então πl ao cubo com πl ao cubo some, 6 com 6 some, aí fica só raiz de 2 ao quadrado que dá 2. Prontinho. Última questão, 15. Os vértices de um triângulo representado no plano cartesiano são os pontos 1, 0,
esse 4003. O volume e a área da superfície total do sólido obtido pela rotação desse triângulo em torno do eixo das ordenadas são respectivamente. Bom, você já imagina até que o volume seja 15π, né? É o que tem mais aqui opções, mas de repente pode ser 9. Então a gente vai ter aqui ó, um cone aqui fora, tá certo? Que aí você vai calcular um cone de raio 4 menos um cone de raio 1 e ambos têm altura 3. Então, calculando o volume do cone maior menos o volume do cone menor, deu 15, o que significa que letra B e letra D estão eliminadas. Daqui você tem essa geratriz, você tem aqui 1, aqui 3. Calcula a geratriz, raiz de 10. A geratriz grandona você vai usar 4, ó, e vai usar 3. Então essa geratriz grandona é 5, porque esse aqui é 4 e aqui é 3, essa geratriz é 5. Daí é só calcular ó, essa área lateral e essa área da base maior menos a área da base menor. Então, ó, πRG, que é o maior, πRG, o minúsculo, então que é o de dentro, e aí a área de fora, área maior menos a área da base menor, ou seja, 35π mais π raiz de 10, e a alternativa correta, a letra C, ok? A mensagem, as pessoas costumam dizer que a motivação não dura muito, um banho também não, por isso recomenda-se que os dois sejam diários. Muito obrigado pela atenção, espero ter te ajudado. Próxima aula iniciaremos o próximo assunto. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Tchau!